Agora é hora de falar de eleições nos Estados Unidos. Pessoal, a gente foca agora na pressão para que Joe Biden desista da corrida pela Casa Branca. 4 fontes disseram à CNN que a ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, conversou de forma reservada com o presidente e que ele passou a dizer que pode destruir as chances dos democratas conseguirem maioria na Câmara. Portanto, ele passou a reconhecer que talvez ele não tenha chance. Vamos chamar o nosso correspondente direto de Nova York, o Sérgio Patrick, para nos trazer um pouco mais sobre esse cenário, essa pressão que parece que está cada vez mais aumentando e parece que a narrativa de Joe Biden também está mudando conforme a pressão aumenta. Explica para a gente, Patrick. É verdade, Muriel. A impressão que se tem, até pelos relatos, inclusive como esse da conversa com Nancy Pelosi, é de que Joe Biden começa a entender que não há muita saída para a campanha dele nesse momento, né? Inclusive com alguns acenos importantes. Nessa conversa, Nancy Pelosi teria focado nas pesquisas que mostram a dificuldade, né? Dizendo as pesquisas mostram que você não ganha e que ainda pode piorar a situação dos democratas na Casa de Representantes no Congresso americano, né? Os republicanos têm feito um esforço para retomar a maioria no Senado e para manter a maioria na Casa de Representantes, além de recuperar a Casa Branca, o que seria um cenário terrível para os democratas nesse momento. Em uma entrevista essa semana, Joe Biden falou sobre a idade, reconheceu essa ansiedade dos eleitores com relação à sua idade avançada, mas disse que a única coisa que até agora que a idade trouxe foi sabedoria para ele e mais uma vez reconheceu que não foi bem naquele debate e é exatamente ao que ele atribui toda essa tensão com relação à campanha dele, né? O desempenho muito ruim no debate organizado pela CNN. Com relação ainda a Joe Biden, ele disse que se sente bem, apesar de ter sido diagnosticado com Covid, testou positivo para Covid o presidente americano, o que, se não é um problema com relação à saúde, já que ele se sente bem, né, vai ser um problema com relação à agenda da campanha, já que, nesse momento, os democratas faziam um esforço para ter Joe Biden cada vez mais em eventos em todo o país, para mostrar aos eleitores que tem a capacidade que eles esperam para ser o presidente nos próximos 4 anos, para seguir como presidente americano, e isso, claro, atrapalha os planos nesse momento. Outra observação interessante é com relação à forma de se expressar do presidente em conversas com lideranças democratas, quando ele fala principalmente da vice-presidente Kamala Harris, que hoje é o nome mais forte para substituir Joe Biden numa candidatura democrata. Ele antes dizia a Kamala Harris não consegue vencer, e agora ele já pergunta para as pessoas: você acha que a Kamala Harris consegue vencer? O que parece aí indicar, né, que o presidente tem essa mudança de visão e começa a entender a possibilidade dele deixar a candidatura para vice Kamala Harris, já que em 2020, quando Joe Biden venceu Donald Trump, ele dizia ser um candidato de uma transição, né? Ele, naquele momento, não estava disposto a pensar numa reeleição, coisa que mudou justamente de acordo com o presidente por causa da polarização extrema nos Estados Unidos nos últimos anos. Segunda-feira começa a chamada para os delegados democratas, embora a convenção seja só no mês que vem, e Joe Biden pode ser confirmado como o candidato democrata já na semana que vem, Muriel. Sérgio Patrick passando informações para a gente ao vivo direto de Nova York, logo em frente a prédios históricos e dos táxis amarelos também. Muito bom te ouvir e ficar vendo essas imagens aí atrás também. Obrigada, Patrick.